Olá, tudo bem com vocês? Prazer e satisfação hoje estar novamente em mais um episódio do nosso podcast, o Podcalce, que é o primeiro podcast do setor calçadista do estado de Goiás. Prazer imenso receber todos vocês hoje nesse dia, por ser, né, o nosso episódio 3. Iniciamos esse projeto já agora há menos de um mês, há mais de um mês, né, quero dizer. E a gente está muito feliz de todos os conteúdos que a gente já vem produzindo e gravando ao longo desses episódios. Hoje, por um motivo especial, infelizmente o Reginaldo, meu companheiro de bancada, não pôde estar presente por conta de uma responsabilidade empresarial, né, do que ocorreu na empresa dele, mas com certeza a partir dos próximos programas ele vai estar presente aqui conosco, né, contemplando o nosso podcast. É muito importante a gente salientar para vocês que é importante a interação e o contato de vocês com o nosso conteúdo. É importante que você dê a sua opinião, é importante que você sinalize o que você gosta, o que você não gosta, porque isso vai nos ajudar a gerar mais conteúdo para vocês, trazer mais pessoas relevantes, trazer mais tecnologia, trazer mais conhecimento para que a gente possa ajudar cada vez mais e mais empresários, sabendo que o Podcalce é um podcast voltado para o setor calçadista. Hoje, muita satisfação de poder receber um profissional que vou pedir licença a esse profissional hoje para dizer a importância que esse convidado hoje teve na minha vida profissional. Eu iniciei no segmento calçadista com 14 anos de idade. E nesse início, pessoal, é muito importante a gente ter uma formação, uma orientação, uma direção, né? E eu posso falar categoricamente que, através dessa pessoa que está aqui, hoje eu posso dizer que a minha formação profissional, o meu gosto pelo calçado, o meu gosto pela profissão de ser sapateiro, iniciou-se através desse convidado. Ou seja, conheci, tive o primeiro contato do segmento calçadista com 14 anos e hoje estou com 44 anos. Eu tenho 30 anos de experiência no calçado e devo isso, assim, com todo o carinho, com todo o respeito, a esse profissional que está aqui hoje, que é o Salmo Silva, designer da área de calçados, técnico da área de calçados, profissional que atua no segmento calçadista, né, há muitos anos, em diversas áreas, desde o chão de fábrica até a parte de criação, desenvolvimento, assessoria, consultoria. É um profissional extremamente gabaritado. Sinta-se, Salmo, muito bem recebido pela equipe do Podcalce, e eu tirei essa licença aqui para agradecer você, que eu posso falar isso com toda segurança. O Reginaldo com certeza iria concordar comigo se ele estivesse aqui hoje, da importância do profissional que você é hoje para o mercado calçadista. Hoje, esse episódio de hoje, pessoal, ele foi destinado a profissionais liberais, que nós vamos ter oportunidades para profissionais liberais, vamos ter oportunidade para indústrias, vamos ter oportunidade para fornecedores de componentes, e hoje é um dia do profissional liberal. Então se sinta, hoje, Salmo, homenageado por esse, mais especificamente por mim, porque hoje, se eu tô no segmento calçadista, foi através de você. Ô Marcos, primeiramente é uma satisfação estar aqui participando do Podcalce. Esse projeto é muito importante para o setor calçadista e, vindo de sua pessoa e da pessoa do Reginaldo, essa iniciativa desse projeto, eu me sinto lisonjeado, até pelas suas palavras, de saber que lá em 1995, Exatamente. quando a gente se encontrou pela primeira vez, aquele menino que estava começando a vida, começando uma vida profissional, hoje se tornou um profissional relevante, com uma empresa relevante no setor calçadista em Goiás e no Brasil, como uma empresa que fornece um determinado tipo de produto. Então é muito bom ver que você alçou voos e conseguiu atingir, está conseguindo atingir seus objetivos. E
para quem trabalha com ensino, a satisfação é ver o seu aluno, o seu ensinado, galgar voos além até do que você imaginava. Então, eu te agradeço também. Estamos aqui para fazer essa participação com muita alegria, muita satisfação. Obrigado. Salmo, conta pra gente como que foi o seu início, como que você entrou, né, no segmento calçadista, o que te fez partir para essa profissão? Marcos, na realidade, eu me inseri no mercado de calçado, na profissão de calçado, por necessidade. Lá em Minas Gerais, na fronteira com São Paulo, sudoeste de Minas, na cidade de Itaú de Minas, a gente vem de uma família de 9 irmãos, uma família pobre, que precisava trabalhar, e desde os 8 anos eu trabalhava na roça, trabalhava em olaria de fazer tijolo. E aí um belo dia uma pessoa, um empresário, foi lá para minha cidade montar uma fábrica de botina. E aí nessa oportunidade eu me ingressei nessa fábrica de botina, onde a gente começou a aprender a fazer botina no sistema antigo. Certo. Aquele sistema todo manual, todo artesanal. Foi ali o meu primeiro contato com o setor calçadista, né? Uma tecnologia mais antiga que a gente era obrigado a desenvolver a habilidades manuais no processo de fabricação e tudo. Então foi ali que começou o beabá de tudo. Eu tinha a média aí de 14 para 15 anos. Entendi. Isso lá em 86, se não me engano. Entendi. Ou seja, seu primeiro contato dentro da indústria foi de forma indireta, né? Ou seja, você já entrou como auxiliar, você foi ter contato ali com aquela fábrica, você não teve nem tempo, né? Você tinha 14 anos, não deu nem tempo de você fazer um curso primeiro para depois ir para dentro de uma fábrica. Você já foi na raça. De forma nenhuma. Até mesmo porque não era divulgado cursos, né? Não tinha curso nessa área. Então você entrava ali para aprender e era aprender fazendo. Entendi. Numa área específica, eu comecei trabalhando de montador manual de botina. E é no sistema antigo, viu? Que você vinha, tinha que montar, tinha que usar prego, e depois que essa botina saía da forma, que era, por sinal, eram formas de madeira. Que ainda era de madeira naquela época, né? Aí você tinha que depois pegar o pé de ferro, ir lá com a taxinha, jogar a taxinha na boca, que antigamente a gente usava taxinha na boca, e ia taxiando a botina até a beirada do salto ali. Então ali foi uma escola, um aprendizado. O pé de ferro em cima das coxas, que aí até você acostumar, aquilo ali doía muito. Mas depois com o tempo a gente ia acostumando e ia produzindo e fazendo. Entendi. Depois disso, você passou esse período teve esse primeiro contato, né? Quando que foi que você iniciou, que você percebeu que você precisava de conhecimento técnico, que você foi estudar o sapato? Uma coisa que eu sempre tive na mente foi que estudar complementa a prática. Com certeza. Então, depois desse início lá em Itaú de Minas, eu me afastei um pouco do calçado por necessidade. Fui trabalhar com outras coisas. E aí, em 1990, eu retornei para o calçado, saindo da cidade de Itaú de Minas e fui para Franca. E aí a minha linha de raciocínio foi, no ramo de calçado não se incentiva muito o estudo. O pessoal mais fazer e fazer. Mais prática, né? Mais prática. Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Franca foi entrar no curso de técnico em calçado no Senai de Franca. Ali começou o meu contato com a área tecnológica, a parte teórica do calçado. E registrando que Franca, na época, o forte era calçados masculino. Sim. Então ali eu comecei a fazer o curso técnico de 2 anos,
2 anos um curso técnico intenso, onde você tem contato com a física do calçado, com a química do calçado, com as técnicas de fabricação de calçado. Então ali foi onde eu entrei e comecei a aprofundar nessa parte. Entendi. O que a gente mais vê hoje, né, Salmo? A gente não sabe se nessas eras de hoje, se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque são momentos diferentes, são fases diferentes das nossas vidas, que algumas são fases, são épocas, né? A gente às vezes tem que saber respeitar a linha do tempo. Mas algumas coisas, como eu já comentei bastante com o Reginaldo aqui, algumas coisas no nosso ramo calçadista, elas evoluíram de uma forma positiva, porque facilitou, mas ao mesmo tempo ela facilitou com que pessoas as chamadas aventureiras, né? Pessoas aventureiras, que não entram com realmente aquele amor pela profissão, não entram realmente engajadas no propósito de uma empresa, entram focadas em ganhar dinheiro, mas não tem um propósito de marca, não tem um propósito de empresa. Então, às vezes, essas pessoas, elas ficam no mercado por um certo tempo, acaba não ajudando tanto, né? Eu acho que quando você foi para Franca, você teve um contato com um mundo diferente, porque Franca naquela época já tinha um número muito grande de fábricas masculinas, já tinham indústrias, né? Então aquele visual de indústria, eu acredito que também te encantou um pouco, porque foi o que me encantou, né? Quando eu iniciei. Você entrar e ver aquele tanto de máquina, por mais que sejam modernas ou não, mas eram máquinas que você não tinha contato, então aquilo seduz um pouco a gente. No meu caso, por ser um jovem, um adolescente de 14 anos, aquilo me deslumbrou. Eu falei, nossa, isso porque eu fui pro Senai, assim, revoltado, eu não queria ir. Foi minha mãe que você vai, que você não vai ficar à toa em casa, não. E quando eu cheguei no Senai, que eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso aqui, gostei. Então, assim, quando você foi para Franca, eu acredito que Franca teve uma relevância muito grande na sua escolha, porque você olhou um mercado grande. Não foi mais ou menos isso? O que acontece? Na época, na década de 90, em Franca, era muito comum as exportações. Ali as fábricas pegavam pedidos, era de 50 mil pares, 100 mil pares. Era uma coisa de louco, né? Praticamente da mesma coisa. E ali, esteira de produção e tudo mais, e aquilo ali te dá um ar assim, puxa, é aqui que eu vou me instalar, aqui que eu vou entrar. E ali vai te puxando para outras coisas. Vem a vontade de aprender várias coisas, vem a vontade de aprender a liderar. Eu aprendi Sim. a liderar lá em Franca, em termos de empresa. Certo. Tinha uma fábrica que exportava muito, que dentro dessa fábrica era 5 esteiras de produção. Cada esteira produzia 2 mil par por dia. Sei. E ali eu comecei trabalhando na bancada de montador manual. Aí depois eu passei a ser gerente de esteira, onde ali eu comandava a esteira. E ali você é obrigado a buscar cada vez mais conhecimentos. E nesse período também eu já estava fazendo curso técnico no Senai, tendo contato com tecnologia, contato com teorias, Fordismo, Sei. essas coisas assim, e Kanban, Sim. 5S. Aí eu comecei a absorver esse conhecimento e entrei. Mas acredita que eu dentro dessa empresa, eu tinha trabalhado em outra empresa. E essa empresa, eu falei para o proprietário, para a pessoa que era proprietária, que eu estava fazendo curso no Senai, se ela tinha interesse num profissional que tivesse esses conhecimentos. Uhum. Aí o proprietário disse que não tinha, ali eu já resolvi que eu tinha que procurar outro caminho. Migrar. E foi que eu migrei para outra empresa. E nessa empresa, fazendo o curso do Senai, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul. Meu primeiro contato com o Rio Grande do Sul foi quando eu estava fazendo curso técnico no Senai. Uma experiência maravilhosa, onde tinha grandes empresas na época, grande mesmo. E ali a gente teve a oportunidade de entrar nessas empresas e ter esse primeiro contato com essas grandes produções. Uhum. Então isso deu também
um ânimo, uma vontade de estar dentro do setor calçadista. Que legal, Salmo. Aproveitando esse gancho, conta pra gente assim, um pouquinho da sua formação técnica dentro do calçado. Então, minha formação técnica dentro do calçado começou com um curso técnico em calçado pelo Senai de Franca, onde a gente teve contato com processo de fabricação, controle de qualidade, gestão da qualidade. A gente tinha acesso a máquinas que faziam vários testes no calçado antes de colocar em produção. Isso a gente não vê muito por aqui, mas na época lá em 95, 96, as empresas de exportação, elas exigiam um laudo técnico garantindo que aquele produto em determinadas situações iria aguentar. Certo. Tipo teste de flexão do cabedal, teste de descolamento, tudo isso a gente teve acesso. E o próprio curso de modelagem de calçados, a gente começou o beabá lá em Franca, no curso técnico em calçado. Uma coisa que eu digo de curso é que o curso ele não te ensina tudo. Claro. O curso ele é o pontapé para o seu conhecimento, para você ampliar esse conhecimento. E isso foi o que aconteceu comigo. Pós-formado, veio outras oportunidades de estar me ingressando em outro mercado, em outra cidade, que a gente depois veio a dar sequência no processo da gente. Certo. Aí, além da formação técnica, né, você já tem a formação superior, né? Isso. Tem a formação superior em designer de moda. E eu fiz designer de moda pensando justamente em calçado. Então aqui a gente tem que abrir um parênteses. No ramo calçadista, o que acontece? O modelista acaba que ele abraça tudo. As empresas querem que o modelista abraça tudo, a parte de designer e a parte de modelagem. Mas uma coisa tem que ficar claro: designer, ele pega uma parte do produto. Correto. Modelagem é uma parte técnica. Modelagem é uma parte especificamente técnica, que você vai pegar uma foto de inspiração ou um desenho feito por um designer ou um estilista e vai pegar aquela ideia e transformar ela num produto palpável, né, que a gente chama de modelagem e desenvolvimento de produto. A modelagem, ela é uma parte do desenvolvimento. Então, a gente precisa separar muito bem. O designer, o que ele vai pensar? O designer, numa empresa estruturada, numa empresa que tem um poder maior, o que o designer vai fazer? O designer vai antecipar a tendência através de pesquisa. O designer ele vai, através desta pesquisa de imagem, dessa pesquisa do que está acontecendo no mercado, o que está vindo na moda, ele vai definir construções. E construção é a parte de baixo do calçado. Ele vai definir cartela de cores, ele vai definir materiais, isso alencado na pesquisa que ele fez, né? Ele vai olhar a textura, tudo isso faz parte do design. E ele vai definir a coleção através de um desenho ou através de uma pesquisa por fotos e vai definir a coleção. Pronto. O trabalho do designer está pronto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai até o modelista técnico. O modelista técnico vai pegar essas ideias do designer e vai fazer isso acontecer, virar um produto. Vai fazer isso virar um produto. Por isso, o designer ele tem que andar junto com o modelista. Para quê? Para as linhas dele, que ele pensou, a forma que ele pensou, o modelista técnico conseguir reproduzir. E é muito importante, o modelista ele tem que saber profundamente sobre calçado. Ele tem que saber profundamente. Ele não precisa saber tudo, porque hoje no processo de aprimoramento, as tecnologias chegam rápido demais, mas ele tem que ter a capacidade de ir se reciclando. Então, o modelista técnico ele tem que conhecer profundamente o calçado. Agora, o designer,
também não pode ser uma pessoa crua praticamente no processo de calçado. Ele tem que entender de materiais, ele tem que entender de processo. Para quê? Para ele imaginar e idealizar um produto que vai ser viável na produção. Ele tem que entender de tecnologias de máquinas, tecnologias que estão saindo, comportamento de materiais. Para quê? Para isso dar uma base estruturada para ele poder criar um produto que na frente não vai travar a produção, não vai dar problema de calce, problema de uso lá na frente. Então, o curso de designer de moda, ele te dá um beabá, um empurrão nisso, né? A estética do produto, que é muito importante. Às vezes você pega um produto, um calçado, uma sandália, uma bota, você olha assim, tá bonito. O consumidor olha e diz, tá bonito, mas ele não sabe por que que tá bonito. Mas o designer, ele sabe por que que tá bonito. Existe muita coisa por detrás de um design de um produto. Existe comportamento humano, comportamento da sociedade, que vai fazer com que esse produto, ele viraliza. Salmo, eu acho extremamente importante a gente salientar para você, amigo fabricante, principalmente você que é novo, está entrando no segmento calçadista agora, que está tendo a oportunidade de ouvir o Salmo como profissional dessa área de desenvolvimento e começar a ter um pouco mais de amplitude sobre produto. A gente sabe, né, Salmo, que nessa era do calçado goiano, do que nós vivenciamos aqui no dia a dia, você, fabricante, se está nesse ramo aí há 5 anos para cá, você vive essa realidade que nós vamos discutir aqui agora. Que é a realidade do fácil, né? A realidade do contra-modelagem, né? Porque como que você, fabricante, hoje trabalha? Você vai no seu fornecedor de material, compra lá as suas tiras que você quer trabalhar, leva para sua fábrica, pega uma tesoura, corta as tiras na medida que você acha que dá e monta aquilo fazendo um X, esticando, fazendo um dedinho. Então, essa, infelizmente, hoje é a realidade de boa parte das fábricas, Salmo, do nosso estado. As fábricas de médio e pequeno porte. As grandes hoje a gente pode contar nos dedos. Mas assim, a média e a pequena, hoje está... O profissional modelista, eu quero que você dê a sua opinião profissional sobre isso, que hoje, de cada 10 fábricas que você visita, talvez você veja um profissional modelista dentro da fábrica. E olha que talvez eu estou sendo até... posso até estar exagerando no 1 para 10, que pode até estar negativo isso. Mas infelizmente hoje esse profissional modelista, não vou nem falar do designer, porque o designer hoje virou uma pesquisa rápida de celular, que ele escolhe ali o proprietário da empresa, ou ali normalmente, né, pessoal, a esposa do proprietário escolhe lá 5, 6, 7 modelos, leva para a fábrica, corta aquelas tiras lá e monta, acabou, a coleção está montada. Então, esse perfil de empresário, Salmo, infelizmente não conhece o modelista, não conhece o designer, não sabe nem o que é isso, gente. E indústrias, marcas e indústrias, empresas sólidas que querem ser perenes no mercado, precisam ouvir o que o Salmo está falando. Que você pode até sobreviver com essas tiras por mais algum tempo, mas você não vai crescer com isso, somente com essas tiras. Porque o produto vai começar a exigir, o mercado vai começar a exigir de você desenvolvimento, pesquisa, modelagem. É o que exatamente o Salmo está salientando aqui. Então, Salmo, você que está no mercado calçadista goiano há muitos anos, a sua visão profissional do que virou o profissional, não vamos nem chegar no designer ainda, vamos só no profissional técnico. O que virou o profissional técnico dentro das fábricas hoje, na sua visão? Marcos, o que acontece? Eu tenho uma visão muito clara disso, porque eu peguei desde o profissional, o modelista, que antigamente tinha uma sala separada, onde ele trabalhava o desenvolvimento, Exato, trabalhava toda aquela Era comum, né, Salmo, você Isso. chegar e ver o modelista na fábrica. Trabalhava a coleção e tudo. Eu considero esse momento do mercado, eu vejo até como uma coisa, vamos dizer, normal. O que acontece?
Com o advento das redes sociais, todo mundo sabe tudo. Isso, é. Com isso, facilitou a entrada de empresários, empreendedores de outras áreas que não têm o conhecimento do que é um processo de desenvolvimento de calçado. E aí, com a vinda da facilidade de você pegar cabedais prontos, tiras prontas, para poder fazer um produto, essa galera que entrou depois disso, ela não tem o conhecimento, não teve a oportunidade, eu digo a oportunidade de ter o conhecimento de como que é um processo de desenvolvimento. Uhum. Isso porque também, pós-internet, com o advento da internet, tudo, o que acontece? Hoje todo mundo quer tudo rápido. Isso. Quer tudo rápido. Então, essa vinda desses cabedais pré-prontos, das tiras e tudo, facilitou para muita gente entrar no mercado. Tranquilo, beleza. Entrou no mercado, muitos conseguem manter, outros não conseguem manter. Mas a gente sabe que a moda, ela vai e some. Ela começa, tem um começo, o auge, a decadência e some. E a partir do momento que você tem um produto em que todo mundo tem acesso de como fazer, tem a facilidade, o que acontece? Seu produto ele não vai ter valor agregado. E como tudo passa no mundo do calçado e no mundo da moda, aquelas pessoas aí, você que está me ouvindo, que quer ter um produto diferenciado, que quer ter margem, você vai precisar olhar mais para o desenvolvedor do calçado, o modelista técnico, que vai pegar uma ideia, vai desenvolver. E é fundamental a gente saber que você pesquisa um modelo lá na internet, não é simplesmente você pegar, jogar em cima da mesa e tá pronto, não. Dependendo da complexidade do modelo, você tem que fazer um teste, você tem que fazer ajuste, teste de calce. Muito importante você ter uma forma adequada para o tipo de calçado. Eu entendo que muitas vezes você começa pequeno lá, não tem condição de fazer investimento em forma, fazer investimento em desenvolvimento. Mas a partir do momento que você começa a ter um respaldo financeiro para você ter isso, é importante você pensar nisso, em desenvolvimento. Para quê? Você vender um calçado sempre. Né? Não é você vender, entrar no mercado, depois parar por motivo de concorrência, seu sapato não calça bem e tudo, e você ficar para trás. A gente vê muito isso, né, Salmo? Vê muito. Então, eu não sou contra ninguém entrar no mercado de calçado. Todo mundo pode entrar, está aberto para todo mundo. Só que você tem que evoluir, você tem que procurar conhecimento e ter a humildade de ouvir as pessoas mais experientes em termos de desenvolvimento de produto. Pode ser que você tenha mais facilidade do que eu na parte de tecnologia, de novas tecnologias. A gente vê aí Instagram, Facebook, que Facebook até já está ficando um pouco para trás. Desuso, né? Nós estamos falando em TikTok e outros aplicativos que tem por aí, outras redes sociais. Então, às vezes você é uma pessoa jovem que domina muito bem isso e sabe muito bem vender. Tranquilo. Mas você precisa do amparo desse profissional que consegue desenvolver um produto que você vai entregar ele lá na frente e o seu cliente vai ficar satisfeito. Salmo, na gestão, a gente tem eu bato muito nessa tecla aqui, eu acho que eu vou bater nisso por muitos anos, que diz o seguinte: dentro da gestão de qualquer negócio, tem uma frase que a gente diz assim, que produto morre. Então, o produto, quando ele nasce, ele nasceu para um dia ir embora. Ele não é para sempre. Tudo que é para sempre, que dura para sempre, precisa evoluir. Então, nasce o produto calçado. As pessoas vão deixar de usar calçado? Não vão deixar de usar. Porém, se esse calçado não evoluir com o tempo, não evoluir na tecnologia, não evoluir no conforto, não evoluir numa série de fatores, de processos importantes que vão fazer com que ele consiga ter recorrência na comercialização, dificilmente essa empresa vai ser uma empresa perene. O que eu quero dizer com isso? Que hoje as pessoas vendem o sapato, mas não tem recompra.
Ou seja, o cliente que compra dele atacado, vamos falar de atacado, que nós estamos falando aqui para os nossos fabricantes. Então, aquele cliente, seu fabricante, que te comprou, que você pensou, nossa, achei o clientão, agora esse cara aqui vai me comprar bastante. Esse cara, ele vai comprar de você uma vez só. Porque, às vezes, exatamente o que o Salmo está falando, a preocupação que você tinha que ter com o produto, com o calce, com uma forma adequada, para que anatomicamente ela sirva naquela construção, a gente hoje ainda se vê o cara pegar a forma plana de madeira e montar papete, toda anatômica numa forma de madeira. É como o Salmo disse, é o que você tem? Ok, né, Salmo? Vai se virar. Mas você tem que ter a consciência que não é o melhor, não é a melhor opção. Então, a construção do sapato, Salmo, com certeza, ela é extremamente importante, tecnicamente falando, ela seguir um padrão. E, infelizmente, as nossas fábricas, de uma geração para cá, parece que pularam essa aula, sabe? Pularam. Eles nasceram a empresa, construíram ali os produtos, aquelas eras, né? Lembra da época do auge da sapatilha em Goiás? Todo mundo só fabricava sapatilha, daí a pouco todo mundo só fabricava rasteirinha, daí passou mais uns anos, agora todo mundo só fabricava papete, aí agora tá todo mundo diminuindo a papete, indo para rasteira, indo para o salto. Essas migrações, elas fazem parte do mercado. É o que está vendendo. Você, como empresário, precisa se adaptar. Porém, o profissional desenvolvedor, seja o designer ou seja o modelista técnico, ele tem uma importância tão extrema dentro da sua empresa que você só vai perceber isso quando você começar a perder participação de mercado, perder o seu share. Você está cada vez vendendo menos mesmo aquele cliente que comprou uma vez, Salmo, não repete. Porque alguma coisa não ficou legal, o calço não ficou legal, o conforto não ficou legal, o peso do sapato não ficou legal, porque não teve o chamado desenvolvimento. Então hoje, Salmo, ao seu ver, assim, na sua experiência profissional de Goiás, Goiânia, porque nós estamos falando exatamente do nosso estado, como que você enxerga o profissional modelista de calçado para daqui 5 anos? O que vai acontecer com esse profissional? Marcos, no momento em que nós estamos vendo a proliferação das IAs, esse profissional ele vai ter que se adaptar a essa nova tecnologia. Tal qual eu já fiz, eu dei um salto de tecnologia lá em 2014, onde a gente saiu de modelagem manual para modelagem no CAD, e isso vai dar um outro salto, não na parte operacional, de operacionalização da modelagem, mas sim de recursos de programas que vai facilitar e agilizar o processo de desenvolvimento. Então nós estamos falando de programas que vai te dar mais produtividade. E o profissional que quiser continuar no ramo do calçado, do desenvolvimento de produto, ele tem que se adaptar a essas novas tecnologias, ele tem que conhecer, que ir atrás, que aprender. Eu digo que não só o profissional da área de moda, de calçado, o modelista, ele tem que estar aberto a aprender, tem que estar aberto a aprender. Né? Não adianta você sentar na sua cadeira lá e achar que tudo que você teve de conhecimento até agora, que seja 15, que seja 20 anos, isso vai te dar garantias, não te dá garantia de nada. O futuro do profissional da área de calçados, do desenvolvedor, do modelista propriamente dito, ele não vai ser substituído por robô, por nada, porque a criatividade, a linha, e principalmente no ramo do calçado, que é um negócio muito específico, você não vai ser substituído facilmente. Não é tão simples, né, Salmo? Então, e principalmente no nosso estado, onde que a nossa característica é fazer um produto mais artesanal, um produto que não é grande escalas. Então, isso favorece muito a mão de obra. Eu costumo dizer que uma das melhores mão de obra do país em termos de calçado está em Goiás. Porque aqui as pessoas são muito criativas para resolver situações que ela não tem uma máquina para fazer igual os outros estados. Então aqui essa mão de obra, ela precisa ser melhor aproveitada. Melhor aproveitada em que sentido? Em ter um produto de qualidade melhor
Para quê? Para que toda a cadeia seja melhor valorizada. Salmon, hoje a gente sabe que a realidade das nossas empresas não é a que nós mais gostaríamos, né? A gente queria que todas as empresas fossem indústrias, né, bem preparadas, todas departamentalizadas, com as suas áreas específicas, e que também contemplasse a área de desenvolvimento e pesquisa. Mas a gente sabe que essa não é a realidade dos nossos empresários, não é a realidade das nossas fábricas. Então, hoje, se você precisasse dar uma dica para esses pequenos fabricantes de qual seria a melhor forma, em rápidas palavras, a gente sabe que isso é muito amplo, mas assim, uma dica que você pode dar para como que ele poderia iniciar o seu processo de pesquisa e a partir daí partir para o desenvolvimento do produto. Marcos, essa pergunta sua é muito relevante, muito interessante, porque mesmo se você tem uma empresa pequena, cara, destina um local para desenvolvimento, destina um local para pesquisa, destina um computador, pelo menos, uma impressora, para que você tenha um mínimo de organização, de pesquisa, porque é a fase inicial de um produto. Às vezes a pessoa não se preocupa com isso, né? Vai fazer uma pesquisa, tem lá, organiza numa pasta no seu computador, ou se você não tem computador, não tem como ainda, organiza no celular. Aí a pessoa fica pegando fotos e mandando pelo WhatsApp, só pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Não tem uma sequência lógica. Cara, vamos organizar isso. Vamos ter um espaço com o mínimo de organização para você pesquisar. Se eu estou falando de pesquisa, estou falando de pesquisa por enquanto, para você definir que modelo que você vai fazer. E outra, entenda o que você tem no mercado para poder fazer o produto. Se você vende parzinho, principalmente, alguém lá de não sei na onde te manda uma foto de um sapato para você fazer, você tem que ter um mínimo de entendimento para falar para a pessoa, ó, isso aqui não vai ficar igual você quer. Porque aqui não tem o produto, não tem o solado, não tem a forma para fazer esse tipo de produto. Porque tem empresas grandes que ela desenvolve uma coisa que é exclusiva delas. Aí você vai chegar numa empresa que fornece aí, tem esse negócio aqui igualzinho, não vai ter. Não vai ter. Aí você promete lá na frente para o seu cliente que você vai ter um produto idêntico. Não vai ter, não. Salmo, você falou uma coisa que a gente vivencia na prática. Infelizmente, eu observo às vezes a rede social de alguns clientes, de algumas fábricas daqui de Goiás, e eu vejo que a preocupação desses empresários é só foto. Foto, 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 foto. Pega o sapato, põe o sapato na mão e foto, 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 foto. Gente, todas as vezes que você não cria uma conexão com o seu cliente, no âmbito geral. Então, quando você tem um produto que você divulga uma certa... Vamos pegar um exemplo da própria papete. Você divulga lá uma papete e aquela papete é só uma foto, não tem um contexto por trás daquilo, não tem um contexto que mostra para essa consumidora, no caso, a percepção de moda, a origem daquilo, a origem das cores, o porquê que aquela papete é aquela cor, porquê que aquela papete tem aquela anatomia. É uma série de coisas que você vê que a preocupação, Salmo, com o desenvolvimento do produto com o cliente, para o cliente final, ela é zero, sabe? As pessoas não se preocupam em apresentar o produto de uma forma contextualizada, contextualizando a tendência daquilo. E algo que é muito comum, pessoal, por favor, parem de fazer isso. Parem de pegar foto dos outros sem ser conteúdo autoral. Eu já recebi Salmo, mas muita reclamação de gente que entra em contato com a gente e fala assim, Marcos, cara, por favor, tem uma empresa tal usando as minhas fotos. Tem uma empresa fulano de tal, com a marca tal lá, que eu não sei quem que é, que segue a empresa de vocês no Instagram e tá usando as minhas fotos. Ou seja, às vezes eu tenho que intermediar a confusão entre fabricantes, porque o cara não se dá o trabalho, Salmo, nem de criar o próprio conteúdo. Ele acha mais fácil captar a imagem do terceiro que desenvolveu aquele conteúdo autoral. Tem capacidade de pegar aquela foto, por favor, capacidade de pegar aquela foto, rabiscar com a canetinha do WhatsApp lá,
a marca do autoral de quem realmente fez e publicar. Pessoal, o cliente, ele gosta de ver profissionalismo. Não é verdade, Salmo? Ele gosta de ver profissionalismo, qualidade nas imagens, qualidade no conteúdo, a foto contextualizada, com um ambiente compatível com aquilo, para que ele se sinta seguro até de comprar. Então, é extremamente importante que você veja a tua empresa de um âmbito profissional. O Salmo bem disse, poxa, se você tem uma empresa, você já comercializa, você já tem um certo nível de faturamento, o que é para você destinar, Salmo, um pedacinho da tua empresa para colocar uma mesa onde você vai ter um computador, onde você vai ter todo o acervo dos seus desenvolvimentos, toda a sua modelagem, toda a sua coleção pronta para você acessar na hora que você precisar. É o mínimo que você vai fazer para ter uma estruturação, departamentalizar a tua empresa na área de produção, na área de desenvolvimento. É difícil quando você vai fazer um trabalho, eu acompanho o seu trabalho, então às vezes eu vejo que uma hora você está numa empresa, outra hora você está em outra empresa fazendo o teu trabalho, e às vezes a gente chega lá e não vê o mínimo de estrutura para que o profissional trabalhe. Ou seja, antigamente, né, Salma, a gente chegava nas fábricas para desenvolver, para fazer modelagem, né? Você tinha lá a sua salinha, você tinha a sua mesinha de corte, que você ia preparar seus modelos, fazer as pilotos, apresentar para o cliente. Isso nós estamos falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Ainda isso existia. Hoje isso acabou, gente. A tua empresa, ela precisa proporcionar para os profissionais o mínimo de estrutura para que ele possa trabalhar e possa te entregar um bom desenvolvimento, Salmo. Então hoje, como que você vê essa questão das empresas estrutural? Como que está a estrutura das empresas que você tem visitado ultimamente para receber o profissional de design? Marcos, por experiência própria, eu posso dizer que é pífia. Pífia. Se você entra numa empresa para fazer um desenvolvimento, primeira coisa, a pessoa se te contrata por diária, ela quer que você faça o máximo que você conseguir, ou que ela acha que você consegue, com o mínimo de recurso. O profissional da área de desenvolvimento, o que é o caro dele? O que é o essencial dele? É ele tirar a modelagem, é ele fazer a modelagem, é ele testar essa modelagem, é ele fazer com que essa modelagem calce bem, que seja um desenho visualmente atrativo. Se esse profissional ele entra dentro da sua empresa, ele entra 8 horas para trabalhar diária para você, eu entendo que hoje as empresas não têm poder para pagar um profissional de modelagem o que ele merece, o que vale. Tá, vou trabalhar por dia com esse profissional. Aí chega lá, você quer que esse profissional, ele tira a modelagem, ele corta a modelagem, ele senta numa máquina para costurar essa modelagem, ele monta essa modelagem e quer que ele te dá 5, 6 modelos por dia. Isso não vai acontecer. Possível, né? E muitas vezes você tem que tirar um costureiro ou um cortador que está trabalhando ali por produção, porque grande parte das empresas hoje trabalha por produção, para ele costurar uma coisa para você ou deixar você mesmo costurar. Ali você não tem o tempo para você olhar, analisar, ver o produto para poder aprovar, para poder apresentar uma coisa viável. Então, assim, é tudo a toque de caixa. Precisamos ter esse tipo de consciência, um mínimo de estrutura, um local adequado, uma mesa adequada para você fazer o seu trabalho. Senão, não vai dar coisa que presta. Não vai dar. Porque o modelista, o profissional da área de modelagem, o cara que desenvolve, ele não faz milagre. Né? E outro, num processo de desenvolvimento, de modelagem, o que eu faço? Eu tiro a modelagem, eu faço um pré-teste. Aí depois que você vai pilotar aquele par para calçar, para fazer as correções de estética necessárias e as correções técnicas necessárias. Então, hoje que é tudo a toque de caixa, vamos parar com isso. Ah, mas hoje o mercado precisa de ser rápido. Não, precisa, concordo. Por isso você tem que programar. Temos que trabalhar com programação. Não adianta a pecuária tá chegando agora em maio, você tá
no final de abril, você querer fazer bota. Não vai prestar, não vai dar certo. Não tem nem tempo hábil, né, Sal? Não tem. Se você quer fazer uma bota para vender na pecuária, você tem que começar a pensar nisso lá em janeiro, ou até antes, em dezembro. Né? Então, o que acontece? Hoje se vive do momento. As nossas empresas estão vivendo do momento. A blogueira viu lá, tá vendendo, vamos correr, vamos fazer. Beleza. Cara, mas tem que ter um negócio de antecipar. Hoje não se pesquisa tendência futura. Por exemplo, hoje o que está rolando aí muito? Estilo borrô. A gente já sabia de estilo borrô há muito tempo atrás. Há 6 meses atrás. A gente estava antecipando isso. Então, o negócio é antecipar modelagem técnica, antecipar pesquisa, cara, e dar o mínimo de estrutura para esse profissional trabalhar. Né? Você vai numa empresa, a empresa quer que você dê resultado sem te dar uma estrutura, sem te dar uma máquina de costura, sem te dar uma mesa de corte. Eu vejo, Salmo, que é uma triste realidade, tá, pessoal, que a gente vivencia hoje nessa área de desenvolvimento de produto, na área de modelagem em si. Quando a gente fala de desenvolvimento de produto, Salmo, até são poucas as empresas que têm entendimento dessa palavra. Então, quando você fala, como é que é o desenvolvimento de produto? Cara, desenvolvimento, a pessoa não sabe nem como que esse processo funciona. Ele não conhece esse processo. Porque a gente tem, Salmo, de 10 anos para cá, no calçado goiano, a gente vem vivenciando empresas que nasceram de empresários que vieram de outros segmentos, já um pouco estruturados, e caíram no calçado, porque viram o giro financeiro que o sapato dá. Até vieram com uma mentalidade um pouco melhor, mas quando entra no fluxo de produção, uma produção maior, um giro financeiro maior, parece que esquece o resto. Parece que esquece, parece que acha que é só aquilo ali, aquela historinha do meu queijo nunca vai acabar, não, isso aqui nunca vai acabar, vou vender, e tá crescendo. E eu acho triste demais, eu já falei isso aqui em outros episódios, eu acho muito triste, sabe, ver uma empresa nascer, ver ela começar a crescer, ver que ela tem potencial, e pelo ego, às vezes, o excesso de confiança, você vê uma história igual novela mexicana, porque todos quebram pelo mesmo motivo, sabe? É até banal quando a gente discute sobre as fábricas que vieram aí, as gerações de fábricas que vieram há pouco tempo, do porquê, como que elas nasceram, como que elas cresceram e como que elas quebraram. Quando a gente chega na parte do quebrar, é a mesma coisa, parece novela. Quebram pelo mesmo motivo. Excesso de confiança, ego muito grande, falta de profissionalismo, falta de gestão. Quando estava ganhando dinheiro, o calçado era maravilha. Quando quebrou, esse ramo não presta. Vou para outra área. Mas tudo que você tem saiu do calçado. Hoje a gente tem N empresários no segmento calçadista que tudo que tem saiu do calçado. E muitos têm a coragem de apontar o dedo para a indústria calçadista e culpar ela. Colocar culpa, falar que o ramo é ruim. Gente, por favor, a gente sabe que não é. Empresas não quebram à toa. Se ela quebra, é porque ela teve uma má gestão. É porque ela teve um profissional ali na cabeça que tomou as decisões erradas. Isso é matemática, né? Não tem como errar. Salmo, na sua visão hoje, no nosso segmento calçadista, a gente sabe que Goiás tem os seus pontos fortes. A gente tem coisas boas. Você até tocou num ponto aí muito interessante sobre essa capacidade do fabricante criar, sobre ele, a gente chama muito isso de gestão ágil, né? Gestão ágil, ela cresce pelo que ela tem. Então é feita uma avaliação do que se tem, vamos fazer funcionar com o que tem. Goiás tem muito disso. Do seu ponto de vista, o que Goiás tem de forte? E, ao mesmo tempo, quais são os principais desafios que você enxerga desse pequeno fabricante? Porque os maiores, vamos dizer assim, que estão um pouco mais consolidados, eles já estão no mercado há mais tempo. Mas essa geração nova, de 8, 10 anos de sapato para cá, quais são os desafios que você acha que esse cara vai enfrentar nos próximos 1 ano, 2 anos? E os pontos fortes que a gente tem hoje no mercado calçadista goiano? Indo por esse lado, eu acho que a capacidade, a coragem
do empresariado goiano do ramo calçadista é um ponto positivo, a capacidade dele de começar um negócio, a capacidade de começar. Começa na raça. É um ponto positivo que o nosso mercado tem é a questão, nós ainda temos um resquício de mão de obra qualificada. É verdade. Ainda temos Tem uma geraçãozinha pequena aí, né? que a gente chama os dinossauros do calçado. Então, acho que os pontos fortes principais são esses. E também a questão de uma certa agilidade de desenvolver. Parece até uma contradição, né? Rápido demais, né? Não é desenvolver para fazer aquilo que às vezes está vendendo. Certo. Da forma como fazem. Né? Às vezes sem esse desenvolvimento apurado que a gente fala, mas fazem do jeito deles, mas fazem. Então eu vejo um ponto positivo. Os grandes desafios para o ramo calçadista aqui, não perder a mão de obra, reter talentos, né, Salmo? Retenção de talentos. E como é que você retém talentos? É valorizando essa mão de obra. Que jeito que vai valorizar essa mão de obra? Isso aí eu deixo para vocês pensarem. Eu não tenho essa resposta enquanto profissional. Então, isso através de reuniões, de gestão, conversa. De gestão. Avaliação, gestão. Isso. E o outro um grande desafio também do setor calçadista é começar a ser reconhecido como um polo nacional de produção de calçados, mas calçados com valor agregado maior. E também um grande desafio que a gente vê e que percebe, as mudanças estão muito rápidas e a inserção dessas novas tecnologias para o mercado, para a sua fábrica, para a sua empresa. O que eu falo essa imersão das novas tecnologias? É pegar programas, pegar ferramentas, inserir essas ferramentas e implementar isso no seu processo. Vou dar um exemplo. Cara, tá na hora de parar de fazer pedido por fichinha manual. Você tem que ter uma ficha de desenvolvimento daquele produto. Você tem que ter tudo organizado, arquivado. Não precisa ser aquela coisa milimetricamente arrumada, mas um mínimo de organização. Então, é um desafio. Porque uma coisa que acontece muito aqui, a gente sabe que grande parte das empresas hoje, ela trabalha com terceirizado, ou um ou outro trabalha com a montagem e o solamento dentro. O camarada tá solando ali, ou cortando, olha pro lado, acabou. Corre lá em Campinas e pega. É uma praticidade a favor? É uma praticidade a favor. Cara, mas tem que antecipar. Aí você vende um produto para entregar com uma semana, mas você olha no seu estoque, você não tem isso para uma semana. Aí alguém vai falar, hoje não usa estoque mais não. Beleza, não usa estoque. Não usa estoque. Mas pelo menos programe sua compra. Programe sua compra. Então, os maiores desafios do nosso ramo aqui, eu acho que é gestão, uma gestão mais profissional, vamos ser mais profissionais. A questão da mão de obra, a questão da mão de obra, de não perder a mão de obra e de atrair essa mão de obra juvenil para o ramo do calçado. Hoje eu vejo profissionais que estão hoje no ramo de calçado, igual o Marco citou ele mesmo, tem outros profissionais aí, da época lá de 95, que passou pela instituição Senai, e que hoje estão aí no mercado. E hoje despertar esse interesse nos jovens é muito difícil. É verdade, Sal. Porque tem outras concorrências. O mercado expandiu, a possibilidade para o jovem expandiu. Então, se você quer um jovem para trabalhar na sua empresa, para aprender o ramo de calçado, cara, você vai ter que oferecer alguma coisa. Vai ter que oferecer alguma coisa diferente. Vai ter que ter uma tecnologia, vai ter que ter uma forma de atrair. E mais uma vez, eu não tenho uma fórmula para isso. Isso aí tem que ser discutido na comunidade, né? E ver a possibilidade
ter conversas. Por que que a instituição Senai parou de dar curso de modelagem? Ah, não tem candidato? Parou de dar curso de modelagem, parou de dar curso de confeccionador de calçado, parou de dar curso de costureiro, montador. Por que isso? Na parte de confecção tem, ainda tem. Então é preciso discutir isso, é preciso discutir de como ter isso de volta e questionar por que que parou. Ah, é o empresariado que não está buscando o sindicato, porque uma forma de estar buscando isso, de estar pressionando isso, é via sindicato. Com certeza, é verdade. A gente tem que parar com aquele egoísmo de eu tocar só a mim e resolver minhas coisas ali. Você vai pedalar sozinho. O sindicato está aí para isso, para dar essa força, para ser a representação da categoria em instituições como o Senai, que está ali para poder ensinar e buscar os motivos e trazer ideias. Também não é só criticar, é trazer ideias de como vai fazer isso voltar a funcionar, porque se isso não for feito, vai ter um apagão de mão de obra. Eu falo muito, Salmo, que não tem formação de mão de obra. Peraí, se a instituição hoje, formadora de mão de obra, parou de formar, por quê? O mercado parou? Então quer dizer que não existe mais fábricas funcionando, porque se não está formando mais mão de obra? E aí é um contrassenso, né? Então, parou porque os jovens pararam de procurar. Ok. Mas a empresa continua trabalhando, ela continua contratando, ela continua pagando imposto. Então por que se parou lá? Porque a forma de apresentar o curso não mudou. Porque a forma com que o empresário, aí já levando para a indústria, ele já precisa ver o colaborador dele como uma peça-chave, que sempre foi, né? Mas agora ele precisa ver de forma muito mais categórica de que esse profissional ele precisa ser retido, o bom. O ruim manda embora. Mas o bom precisa reter ele. Você não pode perder um profissional hoje bom por causa, R$50 a mais, R$100 a mais, R$200 a mais que o concorrente está pagando, você vai perder um profissional que você vai passar talvez mais de ano para tentar substituir quando consegue. Você falou um ponto interessante que assim, a indústria, de modo geral, não só a do calçado, ela vem perdendo mão de obra para vários segmentos, para as novas profissões tecnológicas, por exemplo, a própria internet, a gente perde muita mão de obra para a internet, para os jovens que estão mais ambientalizados com a internet, criando conteúdo, vendendo produto. Estamos perdendo mão de obra para transporte remunerado, estamos perdendo mão de obra para servente de pedreiro, Salmo. Hoje um servente de obras aí, que trabalha numa construção de um prédio, ele, por mais inexperiente que ele seja, ele está ganhando um valor muito acima do que a nossa categoria ganha quando inicia. Então, se o empresário não passar a olhar para esse profissional com outros olhos, sabendo que ele precisa reter quem for bom, né? Quem for bom fica, quem não for, realmente tem que ir para o mercado. Mas ele precisa entender que ele precisa buscar vantagens competitivas para fazer com que o produto tenha margem suficiente para que ele remunere um pouco melhor esse profissional. E quando a gente fala remunerar melhor, pessoal, nós não estamos falando remunerar melhor somente do ponto de vista de vencimento, não, ali do contra-cheque do vencimento. Tem vários outros benefícios que você pode oferecer para o seu colaborador que talvez outras instituições não oferecem. E isso, de alguma forma, pode ajudar. Claro que isso é um assunto, né? Esse é um assunto, só para um programa inteiro, porque é uma pauta muito, muito pesada. Mas uma coisa bacana que eu queria perguntar para você, que além de profissional do calçado, além de atuante no mercado, você também é palestrante e também tem um projeto de um curso, né, de modelagem, né, que, se eu não me engano, já está rodando. Conta um pouquinho sobre isso. Então, eu costumo dizer, Marcos, que ensinar está no DNA. Com certeza, é verdade. Nem sempre o melhor profissional para fazer é o melhor professor. Eu já vi muitas situações em que a pessoa ela é excelente para fazer, mas na hora de ensinar não consegue ensinar. Não consegue transbordar o conhecimento, né? Ensinar está no DNA. E outra coisa, para você ensinar, você não precisa ser o expert em tudo.
Você tem que saber tudo. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou ensinando técnicas. Às vezes o aluno que eu estou ensinando, depois na prática ele vai se tornar melhor do que eu. Acontece. Já vi isso muito acontecer e vai acontecer. E isso não me desmerece de forma nenhuma. Claro. Tá? Por quê? Você está ensinando o beabá para a pessoa. A pessoa, depois que pega o seu conhecimento e replica ele e vai aprimorar aquilo ali, por quê? O calçado ele tem muito habilidade motora. Você vai costurar, você precisa ter habilidade motora para você conseguir controlar. Então, quando você está ensinando, você ensina passo a passo de como fazer. Tá? E nesse processo de ensinar, há muito tempo que eu venho pelejando com isso, vendo o que a gente faz. E com isso, em parceria com o Reginaldo da Solarte, a gente gravou um primeiro conteúdo de modelagem, né? Modelagem de calçados. A gente começou por modelar rasteirinhas, e isso já está correndo no site. A gente já está divulgando isso através dos grupos da Solarte, através da página da Solarte, através da minha página também, esse processo de desenvolvimento de rasteirinha. Isso, posteriormente, vai vir as outras etapas no processo de desenvolvimento, do ensino de desenvolvimento de modelagem de calçado. E é muito importante hoje, além de você aprender a fazer a coisa manualmente, em virtude da necessidade, da rapidez e tudo, é importante, de repente, você adquirir programas que vai agilizar. Você aí que fabrica pouco, que às vezes é oneroso para você um desenvolvimento, uma modelagem estruturada, uma modelagem diferenciada, às vezes ela fica caro para a pessoa. E para a pessoa que vende pouco, às vezes é inviável fazer. O que eu indico? Faça um curso que está disponível aí na internet, que a gente lançou, faça o curso. Por quê? E, se possível, também adquira um programa de modelagem, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Você vai desenvolver a modelagem. Mais rapidez, né, Sal? Mais rapidez. Você vai desenvolver sua modelagem, você precisa fazer uma escala, uma graduação, aí você faz e imprime ali e já resolve. Seu curso hoje, ele seria um curso inicial, né? Um curso básico. Esse curso está acessível aonde? Como é que os nossos ouvintes aqui podem acessar, Salmo, esse link? Então, esse curso ele está disponível na plataforma Hotmart. Ok, eu vou pedir para deixar o link aqui. Isso, tem o link de acesso, e isso é gerido pela Solarte, que ela divulga isso constantemente, eu também divulgo. Então ali você vai ter acesso a várias informações no processo prático de modelagem de calçados. E nesse primeiro módulo, modelagem de rasteirinhas. Pessoal, um curso de modelagem, existe as técnicas para fazer, mas existe os macetes que cada profissional tem na hora de fazer, tá? Então, quando você faz um curso com um profissional que é atuante na área há muito tempo que faz, ele vai te passar uns macetes. Por exemplo, eu passo uns macetes. Porque às vezes você faz um curso de modelagem muito técnico, com muita matemática, muita medida para cá, muita medida para lá. E isso a gente procura facilitar ao máximo para quem está começando, para simplificar o diálogo, a forma de falar, para facilitar a absorção. Então tá lá na Hotmart, é um custo acessível, todo mundo que fabrica tem condição de ter acesso a isso, é um valor acessível, e isso divide no cartão, então... Ou seja, né, Salmo, às vezes, quando a gente pega aí um curso desse, que o empresário vai investir um valor que, se a gente for parar para pensar, pessoal, quase que é irrisório, perto do que você investe ali no dia a dia da sua fábrica. E você está investindo em conhecimento, você está investindo num conhecimento
mais desenrolado, porque o conteúdo que o Salmo desenvolveu é um conteúdo mais desenrolado, é aquela teoria já mastigada, já está te entregando os macetes, já está te entregando aquilo que se você fosse adquirir um curso técnico mesmo, você iria, era um beabá, era uma teoria que às vezes é importante você saber também, mas como o Salmo bem disse, nos dias de hoje a gente precisa de mais praticidade. Você precisa de mais praticidade na hora de saber o básico de uma parte técnica, seja de uma forma, seja de um caimento e de uma série de outros fatores. Então é quase que irrisório, né? Nós vamos deixar o link desse conteúdo, tá? Desse curso do Salmo, e você, principalmente você que está iniciando, entre, acesse, tenha contato com essa parte técnica, é muito importante. Isso até para você lidar com os seus terceirizados vai te ajudar, porque vai te dar um conhecimento que você talvez ainda não tenha. É muito difícil quando a gente chega nessa alma, num profissional, e o cara fala, ó, tem que fazer isso aqui. Aí você fala, poxa, mas tem? Será que tem que ser assim? Será que você não tem outras formas de avaliar? Se você não tiver o conhecimento mínimo, você vai ser obrigado a aceitar o que esse terceirizado falar para você. E o Salmo, além de palestrante, além agora de profissional de mercado, ele também dá essas assessorias específicas, personalizadas. É como se fosse uma mentoria. Na realidade, é uma mentoria. E qual que é a vantagem da mentoria? É porque você extrai do mentor aquilo que você precisa saber. Não é aquele beabá de tal, né, Salmo, aquela teoria exagerada. Não. Salmo, eu não sei fazer isso. Eu lembro, quando eu comecei no mundo da modelagem, aprender a modelar, que eu lembro que eu ficava assim, cara, como que eu descubro qual que é o ponto certo de colocar a altura do traseiro? Ponto 30, ali acima do ponto 30, a linha da espora. Como é que eu faço isso? Então eu fiquei tempos e tempos estudando e lendo e papapá. Mas o dia que alguém chegou e contou o que eu precisava saber, eu falei, cara, então pra que eu fiz aquilo tudo? Eu não precisava, ó, a regra é essa, tanto faz essa conta aqui, acabou, é a altura que você vai colocar. Então, o mentor, assim como o Salmo também é um mentor, facilita o teu processo de aprendizado, porque você encurta o processo, você vai direto ao ponto. Na realidade, a palavra correta é essa, você vai direto ao ponto. Salmo, Isso é interessante você falar. Por exemplo, hoje eu estou muito satisfeito com uma pessoa que começou a montar uma fábrica, uma marca, certo. e me procurou para dar uma assessoria. Para quê? Uma mentoria, uma assessoria para fazer a coisa certa. Então a pessoa veio com uma ideia, através do que a gente passou para ela, já mudou. Ótimo, né? isso é importante. E essa questão da assessoria, da mentoria personalizada, por exemplo, eu já tenho alguma coisa, feito alguma coisa, uma empresa me procurou que adquiriu uma máquina, não sabe como fazer, como executar, tô lá, vou ensinar eles e pronto. Você já vai no ponto que eles não sabem, né? A gente encurta, pessoal, encurta o processo. O mentor o mentor, aquilo que você está tendo dificuldade lá, o mentor já passou por aquilo em N vezes, então ele chega para resolver o problema. Salmo, para a gente finalizar, aqui, hoje a gente sabe que a inovação, ela se você para no tempo, principalmente como empresa, como fábrica, indústria, você é engolido com muita velocidade. Então hoje, no seu entendimento profissional, quais são as inovações que você acha que o profissional que está entrando, o que já está e o que está entrando hoje, o que não pode faltar de tecnologia dentro do negócio deles? Isso no macro, né? Seja tecnologia na fábrica ou tecnologia de auxiliar ali, programas, aplicativos, profissionais, né, que tem aquele conhecimento específico numa determinada área, mas o que não pode faltar para esse cara que está iniciando, que é importante ele saber hoje? Hoje eu acredito que tudo que automatizar tarefas corriqueiras, tarefas automáticas, tem que começar a olhar por esse lado aí, tá? E também, isso na parte de gestão, na parte de comunicação, que, mais uma vez, eu bato na questão da inteligência artificial, tem ChatGPT, tem outras inteligências artificiais aí, você vai escrever um texto, você vai fazer uma mídia, cara, aquilo ali já está tudo praticamente pronto para você,
Mas aí que entra o profissional mais qualificado, que tem conhecimento de processo. Ele vai cortar caminho, ele vai saber falar com essa inteligência artificial para ela dar o que ele precisa. A gente É. vê muito isso, né? Só uma pessoa tem a tecnologia, mas não sabe usar. Outra coisa, o que acontece? Hoje, a questão de processo de fabricação, hoje está tudo na mão. Vamos falar especificamente de solamento. Cara, tá tudo na mão de solamento. O que o solador fala é o que tá valendo. Ele manda, né? Ele manda. Cara, vai aprender o processo de colagem. Vai aprender um processo. Isso é fundamental para você ter um produto. Não adianta você jogar o produto na mão do camarada lá, o camarada vai fazer um processo lá que não é o ideal, seu sapato vai descolar, você vai ter devolução. O problema é seu. Então você tem que conhecer. Eu já vi várias situações que a pessoa pegou um solado de TR e queria colar ele sem fazer o processo adequado. Como se fosse um solado. E o solador bateu o pé e dizer que não precisa fazer isso. E eu sei que precisa. Então, o grande desafio hoje é o empresário, o empreendedor romper essa barreira das técnicas de fazer a coisa. Das técnicas de fazer o produto. Eu acho que um dos desafios maiores é esse. É você dominar a técnica e você que produz, você que tem uma marca, você entender do processo. Para você não cair na conversa, às vezes, de um profissional que, às vezes, não tem o conhecimento adequado para fazer aquilo. Por quê? Por que isso? Materiais mudam constantemente. Ainda mais nossa aqui, né, em Goiás. É. Muita modinha, né? Para você orientar como é que faz. Para você orientar que jeito que vai ser feito isso. Não adianta você jogar lá pro profissional fazer e depois sair dando piti que ficou errado. Né? Porque você também não deu uma orientação para ele. Esse cara, ele precisa de orientação, ele precisa aceitar a sua orientação. E a parte, isso que você falou é tão importante, Salmo, porque a parte técnica é tão relevante nos processos que eu lembro que o meu primeiro desafio profissional, ele foi um embate, mais ou menos o que você está falando. Porque eu cheguei numa fábrica para ajudar a resolver um problema, e aí eu precisei monitorar o processo ali, né? Era uma fábrica relevante na época. Eu precisei monitorar aquele processo ali, eram duas esteiras, e aí uma das esteiras estava entrando um produto que era um docksidezinho, um tênisinho baixinho, que tinha uma solinha de TR. Na realidade tinha uma sola, tinha uma entressola e a sola de TR. Então a sola de TR precisava ser fixada na entressola, e a entressola que realmente era colada no sapato. E aí precisamos monitoramos aquilo durante um dia inteiro e identifiquei o que era o problema. Na época, o problema eram dois. A falta de aspiração adequada do tênis, do couro, que naquela época era couro, ou seja, o material não tinha uma ponte necessária para o adesivo penetrar. E o segundo, que o TR não estava sendo halogenado. Aí, beleza. Aí, quando foi convidado lá o gerente de produção, foi convidado eu, mais o profissional que fazia parte dessa etapa da esteira. E aí eu falei, olha, tá aqui, identificamos que o problema é esse. E aí o montador virou numa mesa assim e falou assim, eu tenho 30 anos que eu faço sapato. Um sapato meu nunca descolou. Então ou seja, ele discordou do que eu coloquei. E eu falei para ele assim, olha, eu não tô aqui, eu era um jovem, né, novo, eu também tive a oportunidade de ir para fora, para o sul, depois voltei. Quando eu cheguei nessa fábrica, que eu falei, olha, o problema é esse aqui. O gerente concordou, o dono concordou, e falou, agora nós temos que convencer o profissional. E o profissional falou assim, não, eu tenho 30 anos que eu faço isso aqui, e não é um menino desse aí que vai chegar aqui e falar aqui que eu tô errado. Aí o dono da empresa falou assim, olha, você tem duas opções. Uma, ou você faz o processo adequado para que funcione, ou você vai para a rua agora. Dessa forma. Esse profissional ficou tão envergonhado que ele falou assim, pode me mandar embora agora. Salmo, eu juro para você, eu pensei assim, quando eu sair na porta dessa fábrica, esse cara vai me matar. Porque um menino de 18 anos, 18, 19 anos, um cara já dos seus 50, vai me matar. Enfim, esse cara foi mandado embora e problema resolvido, porque colocou outra pessoa, fizemos o processo normal e o processo andou, acabou o problema de descolagem.
Muito tempo depois, uns 9 meses depois, eu estou numa outra empresa, fazendo uma prestação de serviço, inclusive uma empresa que você também, na verdade das duas você conhece. Eu tô lá, tal, conversando, quando é fé, quem que eu vejo? O bendito do montador. Eu pensei, é agora, a oportunidade que o cara tem de me pegar é agora. Sinceramente, eu fiquei ali apavorado. Aí na hora de ir embora, eu tô preparando ali para ir embora, o cara me chama, esse montador me chama. Opa, peraí que eu quero conversar com você. Falei, rapaz, eu pensei que eu ia escapar, né? Quando chegou lá fora, ele bateu a mão no meu ombro assim, e falou assim, olha, eu queria te pedir desculpa. Isso já foi um alívio, né? Que eu pensei, eu já tava ali travado, foi agora, né? Vai vir a facada. E ele falou, eu queria te pedir desculpa. Eu falei, opa, cara, por quê? Ele falou, olha, eu lembro daquele episódio que aconteceu naquela empresa, tal, há quase um ano atrás? Eu falei, lembro. Olha, aquilo me ensinou muito. Porque eu só depois eu pude perceber que eu estava errado. Que eu não estava preparado para o novo. Eu não estava preparado. Eu estava tão acostumado a fazer um trabalho repetidamente, assim, fazer aquilo todo dia, mesma coisa, que quando eu me vi de frente para o novo e eu não estava preparado, porque eu não fui capacitado para isso, eu fui ignorante, né? Eu fui ignorante com você, eu fui ignorante com a empresa que me recebeu por muitos anos. Então eu gostaria de pedir desculpas. Eu falei, olha, cara, olha, eu agradeço, fico agradecido até de ver que você evoluiu, né? Porque a tecnologia ela vai evoluindo ao longo do tempo, pessoal. Materiais novos vão surgindo, tecnologias novas, máquinas novas, produtos novos, e você precisa andar junto com isso. Precisa andar junto com pessoas importantes que têm relevância para te ensinar alguma coisa produtiva. Precisa acompanhar a realidade de mercado, né, rapidamente, porque isso muda muito rápido. E precisa assumir que tem hora que a gente não sabe tudo, tem hora que a gente pode errar. Então, ele falou, olha, eu fui muito ignorante, porque eu podia ter falado, poxa, cara, realmente tá certo, eu vou consertar e vou fazer. Mas que bom, né? Eu fico feliz que ele, né, mesmo depois de quase um ano, evoluiu e cresceu, aprendeu, né, que as coisas realmente mudam. Salmo, para finalizar, qual conselho que você dá hoje para o pequeno empresário que está iniciando, para o empresário que já está no mercado há um certo tempo, né, mediano, vamos dizer assim, e para o antigo? Porque hoje o que a gente vê, Salmo, são as empresas antigas decadentes, né, pouquíssimas que estão realmente assim numa situação confortável. Para os que estão aí há 10 anos mais ou menos no mercado, enfrentando muitos desafios, e os novos, né, que estão começando agora também se dando de frente com problemas que a gente está acostumado a lidar com isso no dia a dia. Qual que é o conselho que você dá hoje para essas empresas, para que elas possam desbravar esse mercado, esse segmento calçadista com mais facilidade? Na realidade, para todos, eu tenho um conselho, que é humildade. Para o antigo, humildade para saber que o tempo mudou e que ele precisa atualizar. Para o novo, que está chegando agora, humildade para saber que ele tem que ter conhecimento, ele tem que ouvir, às vezes, o antigo, que tem conhecimento que vai respaldar ele. Tá? E para o mediano aí, para ele não sentar na cadeira dele, achar que está tudo resolvido, que a coisa não vai mudar, que ele vai continuar assim a vida inteira. Que, como você disse, o processo de mudança é constante. Então é humildade para todos. Humildade. Não humildade de baixar a cabeça, de você tomar um tapa na cara da outra face. Não. É humildade para aprender. Ouvir, né? A mudar que o mundo hoje está em processo de revolução e de mudança constante e que você tem que ter essa mentalidade de estar com a mudança constante presente, aberto a mudanças. Ter humildade para ter abertura para mudanças que é constante. Salmo, show de bola. Eu fico muito feliz de ver hoje tudo que foi discutido aqui, porque se você, ouvinte que está ouvindo, ouvir com clareza tudo que foi discutido aqui, você vai ter uma percepção bem diferente do que é a realidade do mercado. Então, fico extremamente agradecido em nome do Reginaldo, meu companheiro que hoje não pôde estar aqui, Salmo. Te agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade que você nos deu de estar aqui, de poder participar, de poder dividir um pouco da sua experiência, dividir um pouco do seu conhecimento. E que você, pequeno fabricante, médio fabricante, grande fabricante, não deixe eu vou dizer, explorar num bom sentido, né?
mas de explorar a capacidade profissional do Salmo e de outros profissionais que nós temos aqui em Goiás. Então, aquilo que você falou, Salmo, nós temos pedras preciosas do calçado aqui em Goiás, em Goiânia, propriamente dito, que estão, às vezes, trabalhando de Uber, que estão trabalhando, entregando sanduíche à noite e poderiam estar contribuindo e muito com a tua empresa, com o crescimento da tua empresa, com o crescimento da sua marca. Então, Salmo, muito obrigado. Espero poder receber você em outras oportunidades, discutindo outros assuntos. E sinta-se com o Podcalce, né, com as portas abertas para você, sempre que você precisar. Eu que agradeço, Marcos, o Podcalce, através da sua pessoa, através da pessoa do Reginaldo. Agradeço ao público aí que está acompanhando a gente, que vai acompanhar. E estamos abertos à oportunidade de estar contribuindo com o conhecimento da gente. Bacana. Você fabricante, você pequeno fabricante, você empresário do calçado, não perca esse programa que logo, logo vai estar disponível nas nossas plataformas, os cortes, né, iniciais e depois o nosso programa completo no YouTube. Valeu!